Bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Entrevistas de Elite. Os primeiros dois episódios, se bem se lembram, foram com elementos da comunidade Tugazé, o Fábio Moraes e o Rui Azevedo. O feedback foi muito bom e obrigado Rui, obrigado Fábio por terem feito parte deste arranque. Hoje a rúbrica é bastante diferente. Vamos conhecer o David. O David acaba, em primeiro lugar, por não pertencer à equipa Tugazé e, portanto, por si só uma novidade, mas há dois pontos também adicionais. Primeiro, o David tem uma equipa, a Deepak Elite, que ele próprio criou, e acho que vamos ter o prazer de saber mais sobre isso. E também o David tem outra particularidade, que é o David, de momento, trabalha na Zwift. Portanto, se calhar vamos conseguir aqui perceber alguns pontos dentro do Zwift que possam ser relevantes para partilhar convosco. Por fim, antes de passar aqui também ao David, dizer que, apesar disto tudo, o David é um elite. Ele, através da classificação do Zwift Power, é o quinto melhor classificado português no Zwift, por isso desde já muitos parabéns, David, é um privilégio ter-te aqui connosco. Seja bem-vindo e muito obrigado por estares tão disponível por fazermos esta gravação. Olha, se calhar, David, começava-te por fazer uma perguntinha, que é, o que é que te trouxe ao Zwift? Consegues dar aqui algum contexto sobre a tua jornada dentro do ciclismo? Sim, obrigado desde já pelo convite, porque isto é um tópico que eu sempre gostei muito de falar e algo que me apaixona desde há muito tempo. Na altura, isto foi em final de 2016, 2017, por volta dessa altura que eu experimentei o Zwift pela primeira vez, ainda estava nos inícios. Experimentei, inicialmente gostei, tinha o que o pessoal chama hoje em dia uns rolos dumb ou burros, pronto, uns rolos simples, normais, com daqueles de resistência fluida. Experimentei, gostei porque era uma coisa lá, original, mas eu sempre testei treinar à chuva e assim que se começou a surgir a necessidade de treinar mais indoor, comecei a gostar um pouco mais. E depois, desde que experimentei as primeiras corridas, então aí fiquei de certa forma apaixonado, primeiro porque me fez logo lembrar um pouco algumas das dinâmicas das corridas reais, em que temos aquela questão de irmos na roda e abrandarmos, etc. E apesar de não ser uma coisa perfeita, deu perfeitamente para ser algo que achei revolucionário. Pronto. E depois, a partir daí, cá está, foi sempre a Tu já crescer. eras ciclista, David? Sim, eu sou ciclista de competição desde 2009, posso considerar, comecei a dedicar mais às corridas, ou seja, há cerca de 15 anos, e fazia ciclismo federado, mesmo participava aí nas provas amadoras federadas, fiz alguns granfondos, fiz bastantes, e por isso sempre andei, ou seja, gostava de ser competitivo, treinar bem, esse tipo de coisas, e por isso treinar no inverno tornou-se um must, usar uma ferramenta como o Zwift e começar a ter rolos de mais qualidade, ter um setup indoor de mais qualidade. Tu continuas a fazer corridas à data de hoje? Outdoor, digo, desculpa. Outdoor, ultimamente tenho feito, por exemplo, uma corrida por ano, algo assim do género, ou seja, reduzi completamente o meu calendário, uma mistura de dois motivos, ou seja, fui pai em 2020, o que revoluciona a nossa vida completamente, e por isso a maior parte das corridas são tipicamente longe, principalmente as corridas do calendário federado do amador, a maior parte é no sul do país, é longe para mim, que eu moro mais perto do Porto, e torna-se complicado andar de um lado para o outro aos fins de semana, e o ritmo de treino e a quantidade de horas de treino que é necessário, isso tudo mais, ou seja, é muito complicado conciliar. E depois também foi aí que também surgiu um bocado, por volta da altura de 2018, 2019, foi quando eu comecei a transitar mais para o ciclismo indoor, e então o facto de depois em 2020, com o ser pai com a pandemia, foi tipo a junção das coisas todas em que me fez dedicar-me quase só ao ciclismo indoor. Mas ainda mantenho o outdoor, e gosto de andar na rua e tentar fazer corridas. Mais em passeio, não é? E eventualmente desfrutar, se calhar. Ou seja, gosto de treinar na rua quando o tempo está bom, e se possível, se existe alguma corrida em que eu possa ir e que encaixe no meu calendário e que dê para ir, que continuo a tentar participar e ser competitivo.
Olha, então se calhar foi isso que o facto de teres que reduzir a atividade outdoor e as competições na rua que te fez eh, ou que te levou a criar uma equipa no Zwift, não é? A tua competitividade trouxeste-a para dentro do indoor e tentaste rodear de outros atletas também para conseguires competir em equipa. Foram essas as razões originais ou? Tem um bocado mais história, ou seja, isto surgiu no final de 2019. Eu em 2019 participei no que na altura chamavam as corridas Pro-Am no Zwift, que eram Pro-Amateur, Ok. que eram só corridas abertas a convidados. Eu participei em algumas dessas corridas, creio que consegui um bom resultado, que é um quinto lugar, consegui uma dessas corridas só para convidados na altura. Ótimo. No entanto, a equipa em que eu estava, de certa forma, não tinha ninguém a gerir ou a dinamizá-lo o suficiente para poder avançar ou conseguir ter mais objetivos. Então, na altura comecei a pensar na ideia maluca de criar uma equipa mesmo em que eu fosse o manager e orientasse as coisas. Na altura não sabia que nunca me estava a meter. Imagino. Na altura não sabia que me estava a meter e por volta do início de 2020 comecei, ou seja, na minha ideia de criar uma equipa, queria fazer algo mesmo tipo topo das melhores equipas do mundo, porque era uma oportunidade única, porque na altura era um nicho que estava a surgir e por isso havia essa oportunidade única. E depois, aliado a isso, eu na altura, isto também já em 2014, eu comecei um projeto de software meu próprio, porque eu sou engenheiro de software. Aos poucos esse projeto foi crescendo e crescendo e crescendo e chegou a um ponto em que estava com um produto, vá lá, comerciável, em que ou seja, era possível, neste caso, vender ou fazer com um modelo de subscrições. E como eu não tinha, ou seja, não tinha recurso para marketing para fazer algo muito grande, decidi, bom, eu vou apostar, cá está, a comunidade ou o ecossistema do Zwift seria um ótimo sítio para publicitar esse software e então vou tornar isto, ou seja, ser o patrocinador principal da equipa e tentar arranjar outros patrocínios. E na altura, no início de 2020, de certa forma foi a altura ideal porque para o bem ou para o mal foi também o início da pandemia e houve aí uma explosão muito grande em termos de, ou seja, havia pessoas que quase que pensavam que a pandemia nunca ia acabar e que o futuro do ciclismo ia ser indoor. E então foi uma boa oportunidade para tentar angariar patrocínios e na altura, depois de bastante insistência e de procurarem bater em quase todas as portas, consegui dois patrocinadores que eu diria que são muito bons e duas marcas de renome. Uma delas que é a Elite, que é a marca italiana que fabricam rolos e material para ciclismo indoor, e uma marca inglesa que é a Precision Fuel and Hydration, que pronto, é uma marca conhecida atualmente de produtos de nutrição e mais de hidratação. E pronto, e essas três marcas associadas, na altura consegui recrutar alguns bons ciclistas para a equipa e consegui na altura formar uma das melhores equipas de elite a correr no Zwift. Pois ótimo, faz todo sentido e agora acho que já é muito mais claro perceber porque é que realmente tiveste a ideia ou digamos a bravura para criar uma equipa. Eu também fiquei com curiosidade de perceber porque essas duas marcas, principalmente a Elite em concreto, tu tinhas já alguma proximidade, já utilizavas o software deles ou foi simplesmente a primeira marca que decidiu apoiar-te? Não utilizava o software deles. Na altura, digamos que batiam todas as portas, tanto das marcas da Wahoo, da Tax. A Elite foi a única que inicialmente não disseram logo que sim, mas mostraram abertura. E depois mais tarde voltei. Na altura a equipa formou-se mais ou menos, eu diria, acho que foi em abril de 2020. A Elite só foi confirmada com patrocínio já no final de 2020. Ou Ok. seja, foi um processo que demorou ali um bocado até se tornar realidade, mas depois E avançou. ajuda, não é? Tu depois de começares a ter atletas, começar a ter resultados, já tens alguma evidência para tentar também encontrar aqui parceiros. E à data 2, como é que tu dirias que está a equipa de momento? Depois de 4 anos, arrependes-te? Estás contente com a jornada? É para manter a aposta? Não me arrependo.
digamos que a equipa não está, ou seja, continuamos ativamente a correr, não temos ao mesmo nível de seriedade que tínhamos no início, ou que eu ambicionava no início, também por um misto de fatores. Por um lado, porque atualmente é muito difícil recrutar bons atletas de elite para a equipa, porque já estão, de certa forma, muito. Cada um está na sua equipa, o pessoal mais de topo, e a não ser que haja algo, vá lá, muito forte que os faça mudar, é muito difícil recrutar atualmente. Ou seja, é um nicho muito pequeno e é muito difícil recrutar atualmente por mais variados motivos, seja porque uns estão em equipas que lhes dão muitas melhores condições, ou porque têm equipas com amigos que não querem sair por nenhum motivo, porque também não há nada não há um salário que lhes faça sair e mudar. Ou seja, é esse tipo de fatores. Ou seja, atualmente continuamos ativos, continuamos a participar em algumas competições. O pessoal que está na equipa também é todo. Gostam de conciliar o ciclismo outdoor com o indoor, ou seja, não estão a 100% dedicados ao indoor, enquanto há pessoal de outras equipas que está. Também é um fator que influencia, portanto há este balanço, eu diria, saudável. E portanto eu diria que não está como a equipa não está como esteve no início, vai lá uma equipa mais de elite, super dedicada, agora está um bocado mais relaxado, continuamos ativos, continuamos com os mesmos patrocinadores, mas não tem o mesmo fulgor que tinha no início. Olha, David, tu estavas a... desculpa, termina. Não é só um fenómeno na nossa equipa, eu acho que pelo menos nas equipas da elite é algo que eu tenho verificado, que é depois do final da pandemia houve um grande declínio em... Ou seja, a pessoa continua a gostar e a manter-se fiel, por assim dizer, mas houve também muita transição ou mistura para aquele pessoal que faz estrada e gravel e esse tipo de coisas, e houve aí muito mais dispersão por causa disso. Olha, mas então pegando exatamente nesse ponto, e principalmente que ouvimos o CEO do Zwift dizer que ainda esperava que digamos, a modalidade de esports ou de ciclismo virtual, vamos dizer assim, que esperava ser uma modalidade olímpica num futuro breve. Tu acreditas que isso possa ser possível? O que é que tu achas que vai acontecer ao ciclismo indoor? Vai crescer? Vai estagnar? Porque ele realmente abrandou, como tu dizes, e bem, principalmente no verão. É uma boa questão. Eu acredito que possa ser modalidade olímpica, não dos Jogos Olímpicos como os Jogos Olímpicos clássicos, como vimos agora em agosto, mas creio que agora recentemente foram criados ou vão ser criados Jogos Olímpicos e esporte dedicados só para modalidades esporte. Por isso, aí acho que acredito que possa vir a ser uma modalidade. E até já foi feito um evento de teste o ano passado em Singapura, se não me engano, em que algumas modalidades foram testadas e o ciclismo foi uma delas e neste caso até foi o Zwift como plataforma. Em relação ao futuro, não sei porque, cá está, depende também qual é que é a questão, se é o futuro do ciclismo indoor elite, competição de topo, o futuro do ciclismo indoor, competição mais casual, vai lá, a comunidade do pessoal. Se calhar falamos mais de uma comunidade mais holística, porque a parte elite é um nicho muito, muito, muito concreto, mas vê-se cada vez mais pessoas que nunca pegaram numa bicicleta a arrancar no Zwift como uma nova, digamos, plataforma para aumentar o seu nível de fitness, não é? Sim. E é mais aí que te pergunto. Sinceramente não sei a resposta a isso. Por um lado espero que seja um bom futuro, ou que neste caso cresça. Neste caso sou suspeito para falar porque profissionalmente estou ligado ao Zwift. Há outras plataformas também a surgir, principalmente no espaço da competição. O MyWush agora tem-se tornado muito forte porque eles têm dinheiro ilimitado e é muito difícil competir contra isso. Ou seja, não sei como é que vai ser daqui a 2, 3 anos. Eu, por acaso, isso realmente é um tema que mesmo na comunidade se fala. Houve mesmo o aumento da subscrição do Zwift, que também ouvi algumas pessoas que me dava bem a decidir, não, vou agora fazer a transição para uma outra plataforma competidora. Mas à data de hoje, eu já testei outras plataformas, parece-me que o Zwift está num patamar completamente diferente. Na tua opinião, David, e sendo tu suspeito e a gente sabe, o que é que ainda torna o Zwift diferenciado? Bom, primeiro
ou seja, continuamos a ter uma quantidade de features que não existem noutros softwares. Há o fator comunidade, ou seja, ainda continuamos a ter em grande escala muito maior comunidade que qualquer outra plataforma. Isso ainda é um valor acrescentado. E há uma série de funcionalidades únicas a outros softwares. O facto do Swift, por exemplo, ser um jogo com motor de jogo dedicado permite ter maior fluidez e funcionar melhor em plataformas, sejam telemóveis, tablets e outros dispositivos um pouco mais fracos, e não ser preciso uma plataforma de jogos dedicada. Isso ainda é uma vantagem. E certas coisas, como por exemplo a Swift Academy, esse tipo de coisas únicas que não existem ainda noutras plataformas. Mas eles, que está lentamente, continuam a encurtar o caminho, e é aquela questão que eu digo, o facto de terem dinheiro ilimitado. Exato, sem dúvida. É difícil competir. Sem dúvida. Quando há dinheiro ilimitado, realmente a visibilidade é diferente. O patrocínio a uma equipa como a OAE também dá uma visibilidade absurda, não é? E, portanto, há outro fator mais importante, que é a capacidade de contratar pessoas. Ou seja, não sei se sabes, nos últimos 3 anos o Swift já fez 3 despedimentos em massa, com RIFs, Reduction in Force, e precisamente ou seja, os salários, principalmente nos Estados Unidos, são muito altos, ou seja, isso sai muito caro às empresas. E ou seja, a capacidade de contratar mais pessoas é fundamental para o crescimento e para a coisa evoluir. Sem dúvida, sem dúvida. E para ti em particular, ou seja, vamos focar no Swift. Eu já testei todas as plataformas e continuo a dizer que não há como o Swift, porque como tu disseste está muito mais avançado ainda, a comunidade é bem mais ativa, as corridas têm sempre muito mais adesão e portanto isso permite agarrar as pessoas aqui. Mas para ti, que trabalhas lá, como é que é o sentimento de contribuir diariamente para alguma coisa que tu gostas, que é, neste caso, o ciclismo e, mais em concreto, o ciclismo indoor? Sim, do modo geral tem sido bastante gratificante, porque primeiro tem sido a junção, se calhar, de 3 coisas que eu gosto muito, que seja software, programação, ciclismo e jogos de computador. Sempre fui um apaixonado por jogos de computador, é um bocado do misto dessas 3 coisas. Fazer um salário com isso, da vida, é estar no mundo ideal, não é? Se bem que mesmo nesse mundo ideal há todos os dias, principalmente a nível profissional, acho que toda a gente pode dizer o mesmo, há sempre situações muito complicadas e coisas difíceis de gerir e problemas para resolver, ou seja, que não é só rosas e champanhe, como se costuma dizer, e há questões complicadas, mas de um modo geral tem sido muito bom, tem sido bastante gratificante, e tem conseguido contribuir numa série de aspectos diferentes e funcionalidades da plataforma. Há alguma coisa que tu possas divulgar aqui à nossa comunidade sobre funcionalidades que se calhar ainda não estão divulgadas? Tudo aquilo que não seja confidencial, mas que nos possas deixar digamos, algum desejo de ver novas funcionalidades e novos releases em breve do Swift? De coisas que ainda não foram anunciadas não posso falar, mas posso falar de coisas que já foram anunciadas e que não foram ainda lançadas. Uma delas que acho que toda a gente está bastante entusiasmada é o novo HUD, com um aspecto diferente. Isso está agora Está para breve. Eu tinha visto que saía dia 4 de setembro, não é? Acho que é agora esta semana que vai ser lançado a primeira fase, porque ainda não é a alteração completa. Vai ser lançado isso a público. Há também o novo Racing Score, que é agora a nova opção para distribuir as categorias nas corridas, que é se calhar dos problemas mais difíceis de resolver e que muitas pessoas não se apercebem, ou seja, toda a gente quer estar numa categoria em que sejam competitivos e potencialmente ganhar, mas isso no ciclismo é muito difícil, porque não sei que façam categorias com 3 ou 4 pessoas, ou seja, é um problema muito difícil de resolver e que, ou seja, para nós também é complicado porque temos que lidar com o feedback das pessoas e, como deves imaginar, há muitas pessoas insatisfeitas com isso, porque toda a gente quer estar numa categoria para ganhar, e é um problema muito difícil, e
esse projeto já começou há mais de 2 anos, depois esteve um bocado parado. Eu não estou a trabalhar nele diretamente, mas estou na mesma equipa que está a trabalhar nele. E esperemos que cá está no futuro resolva aí um problema que já é um velho problema da competição indoor, que é a categorização adequada para cada um. Não E ser esta nova categorização, David, esta nova categorização combina não só o teu power output com também o teu score de corridas, não é? As classificações nas corridas, é um bocadinho um híbrido. Há mais alguma coisa aqui importante para a definição destas categorias novas? Não, ou seja, existe um chamado o SEED, que é o score inicial, que é baseado em potência, ou seja, nas capacidades físicas da pessoa, e que depois pode variar para cima, ou seja, se a pessoa tiver bons resultados sobe, depois da pessoa subir pode voltar a descer se tiver maus resultados e anda nessa, ou seja, flutua assim. Depois tem, ou seja, a pessoa nunca pode baixar de certo valor, senão andava sempre a perder de propósito nas corridas para baixar até uma categoria inferior. E portanto existe esse floor limit para impedir as pessoas de descerem mais que um certo valor. Agora aqui o grande problema é esse tal de seed inicial, ou seja, o score inicial, porque ninguém, a não ser que aponte uma arma à cabeça, a pessoa vai fazer o esforço máximo, ou seja, não há uma garantia desse esforço máximo para pontuar ou para dar e que já é um problema atual no atual sistema de category enforcement. Se a pessoa não tiver esforços máximos, é impossível categorizar de forma adequada. Sem dúvida. Eu acho que, como tudo na vida, é um processo iterativo, não é? Ou seja, tem que se testar, certamente que vai haver melhorias, outras coisas que não funcionam bem e haver algumas correções ao algoritmo. Mas tem que haver também alguma empatia, sabendo que é mesmo muito difícil fazer as tais categorias perfeitas, porque senão, como tu dizias, havia 20 ou 30 categorias, mas corríamos com 5 ou 6 atletas. Eu digo-te, eu prefiro ficar no segundo terço da classificação, mas estar a correr uma corrida com mais de 50 elementos do que ser o primeiro e ter 5 atletas a correr. Perde-se todas as dinâmicas de drafts, das fugas, toda essas particularidades do ciclismo são perdidas se não houver um pelotão, digamos assim, não é? Sim, há sempre aquela velha questão de preferes ser o último com os profissionais ou ser o primeiro com o pessoal mais abaixo. É uma escolha difícil. E acho que se calhar a resposta é muito diferente de pessoa para pessoa. Para mim, claramente que eu prefiro ser o último do melhor grupo, mas há muita gente que está aqui para ganhar e vê-se também muito a questão do cheating. Olha, queria fazer uma pergunta também relativamente a isso, que é hum, uma das coisas que o Zwift não tem investido tanto comparativamente com outras plataformas é o controle dos dados fidedignos, não é? Serem a malta utilizar sistemas com mais precisão, não é? Rolos mais, digamos, não usar os tais dumb trainers como tu estavas a dizer. Isto é algo que o Zwift e tu em particular estão a olhar? Podemos esperar novidades aqui também? É uma boa questão e eu já vou dizer o porquê. Os dois têm investido nisso, e neste caso até não diretamente, mas subcontratam pessoas externas para fazer esse trabalho, nas competições de elite. Aí o controle, eu diria que até é bastante chato, porque é preciso, pronto, tudo e mais alguma coisa. E é bastante invasivo. É que a verificação constante, seja de peso, de rolo. ah, Sim, por outro lado, nas vulgas corridas de comunidade, no dia a dia, é impossível verificar tudo pormenorizadamente, porque, por exemplo, se tivermos há um grupo de 50 mil pessoas a participar em corridas, é impossível verificar essas pessoas todas, enquanto se formos para outras plataformas, se calhar têm 100 pessoas, 150 pessoas, é completamente diferente. Ou seja, o custo aí, ou seja, primeiro isso está nos planos, ou seja, melhorar nesse aspecto, mas temos que lentamente, ou seja, melhorar em certas coisas para ser possível fazer verificações automáticas de certos parâmetros, porque os custos são impeditivos para fazer uma verificação exaustiva. compreendo. E depois, porque também, por exemplo, vamos imaginar que, e nós até temos a verificação
uma detecção automática de cheating, mas tem que ser a questão é, por exemplo, vamos imaginar, eu aumento de forma ilegal a potência em 5%. Quer dizer, se eu estiver abaixo de um valor dito profissional, isso passa perfeitamente por um aumento legítimo e não é. Ou seja, é muito difícil detectar esses casos. Exato. Principalmente que o ciclismo é tudo sobre questões marginais, não é? Isso é muito complicado realmente detectar. Ou seja, no espaço de um segundo podem estar 10 ou 20 numa chegada ao sprint e coisas desse género. Sem dúvida. O aumento de 1 ou 2% pode fazer a diferença, mas é indetectável. É difícil esse tipo de detecções, a não ser que seja algo muito flagrante. É muito difícil. Faz todo sentido. Olha, uma última questão aqui deste capítulo do Zwift, também perguntar-te um bocadinho sobre eventos e mais corridas. Eu sinto, enquanto utilizador, que a questão da criação de eventos ainda está muito dependente da validação da Zwift, é um processo muito moroso. Eu, enquanto dinamizador, não tenho facilidade de criar eventos e competições mais animadas. Isto é algo também que está no roadmap para haver melhorias? Já foi falado, sim. Não sei como é que está o estado das coisas aí. Sei que atualmente o calendário está bastante apertado, está bastante cheio, por isso tem que haver um controle bastante grande sobre isso. Ou seja, as pessoas não podem chegar lá e criar eventos conforme lhes apetece, porque senão era descontrole total. E depois Claro, porque há aquele balanço difícil de atingir que é ter demasiados eventos e depois ter eventos com muito poucas pessoas, ou não ter eventos que cheguem e depois não ter às horas que as pessoas querem fazer eventos. exato. Também um balanço difícil de encontrar. Eu sei que o ano passado foi feito aí algum esforço de eliminar eventos fantasma ou eventos que estavam praticamente vazios, e foi feito. Mesmo assim, pessoalmente acho que o calendário está um pouco cheio demais. Acho que devia ter se calhar um pouco menos corridas, mas depois é difícil satisfazer toda a gente, que é existe o organizador X de uma equipa Y da comunidade que quer os seus eventos e outros existem, depois existem também os eventos do próprio Zwift, e conciliar toda a gente de forma justa é difícil. Sem dúvida, eu percebo. Sem dúvida que é sobre criar um trade-off interessante. Eu também preferia, se calhar, ter menos eventos, mas ultimamente, e principalmente agora no verão, as corridas que tenho participado, ou realmente são aquelas populares, até por convite, ou então têm estado bastante vazias. Mesmo ao bocado falavas das Tiny Races, é um formato que eu gosto muito, até porque eu sou zero explosivo, eu gosto de esforços muito mais longos, mas sou muito, muito mau em esforços curtos. Também sou recente no ciclismo. As Tiny Races são ótimos para melhorar essa minha explosividade. Mas enquanto, se calhar aqui há 3 ou 4 meses, na minha categoria tinha sempre acima de 100 pessoas, agora 30, 40, o que se calhar também demonstra um bocadinho duas coisas, a sazonalidade, obviamente, mas também se calhar o enchente do calendário que tu falavas. Olha, David, vamos voltar até ti, aqui para uma secção final, que é focar-te nos teus objetivos. Já falaste de equipa, mas quais são os objetivos do David enquanto atleta individual? Neste momento não ponho grandes objetivos, porque é aquilo que, como disse no início, sendo pai é muito difícil, pelo menos para mim, na minha realidade, conciliar tipo vida de atleta gostava muito de ter grandes objetivos, mas sinceramente ponho um bocado de travão. Por exemplo, olha, posso dizer que para o próximo ano gostava de ir fazer o Gran Fundo da Serra da Estrela, porque é o único percurso dos 4 percursos do grande e do médio que eu nunca fiz. E portanto até já me inscrevi, tipo, já como sendo objetivo a longo prazo, porque também é uma coisa que eu não gosto nada dos granfondos, pelo menos aqui em Portugal, é o facto de abrirem as inscrições tão cedo e quase forçarem as pessoas que querem ir competir para se inscrever logo quando abrem as inscrições. Mas pronto, mas isso é outro tópico à parte, é uma coisa que eu não gosto. Gostava de me inscrever mais quando Com mais sei. flexibilidade, mais perto, não é? E pronto, mas E então usas o Zwift mais para quê? Para manter os mesmos níveis de fitness? Ou seja, não havendo um objetivo muito específico de competição, qual é o teu principal? eu continuo a gostar de usar o Zwift também para fazer algum tipo de competição, tipo escolho algumas competições do calendário e tento fazer e gosto de manter ativo aí. Não tenho o mesmo nível, um nível de vício na competição como tinha aqui há 2, 3 anos atrás. Até mesmo
muito por aquilo que acho que estava a dizer antes de sequer começarmos a gravar, que é o facto do ranking atualmente no Swift Power funcionar de um modo que foi muito afetado negativamente pelas tiny races, ou seja, as pessoas que queiram lutar por um bom lugar no ranking basicamente são obrigadas a fazer as tiny races, porque o facto de ser um formato em que dá para fazer tipo 8 corridas num dia, se for preciso podes fazer 4 corridas de manhã e 4 corridas à tarde, faz com que o pessoal que queira o ranking fácil vá todo para lá, o que leva os melhores para lá, e se a pessoa quer mais ranking tem que correr esses eventos que eu pessoalmente não gosto muito do formato porque prefiro corridas mais longas e dou melhor em corridas mais longas. E por causa disso perdi o interesse no sistema de ranking da forma como existe atualmente. E de antes gostava muito tinha aquele objetivo, olha, tentar aumentar o ranking, tentar subir para o top 50, top 20, etc. Houve uma altura em 2019 que cheguei a estar no top 20 mundial, que acho que foi o melhor que consegui, estar. Mas pronto, as coisas evoluíram nesse sentido e, portanto, digamos que o objetivo do ranking passou para o lado, porque agora atualmente não é o objetivo que me passa. Então continuo a fazer algumas corridas para me manter ativo e lá para fazer o gosto ao dedo, como se costuma dizer. Tu, quando fazes corridas, gostas de fazer a nível individual ou também aventuras-te coletivamente com o resto da Deep Pack Team? Coletivamente, atualmente só costumamos fazer as ERL. O ano passado tivemos alguns bons resultados, ainda ganhámos a nossa como é que se chama? A divisão regional nas 3 primeiras épocas e depois acho que ficámos em terceiro na zona do EMA, que é Europe, Middle East and Africa. E pronto, em 2000, o resultado que mais me orgulho da equipa foi em 2021, no final, foi em 2021, no final da época lá de inverno, foi em março, conseguimos ganhar as RL global, quando na altura faziam a final global, ou seja, entre todas as equipas, conseguimos ganhar globalmente as equipas, com as equipas todas. Que foi Isso foi um grande resultado, efetivamente. Quantos atletas tinhas a essa data? Ou seja, obviamente que a ZRL era sempre com 6, mas tinhas um plantel maior? 10, 11 elementos, mais ou menos. E depois selecionavas os 6 que estivessem na melhor forma? Seria ou disponibilidade, não é? Exatamente, normalmente nós somos uma equipa, a equipa com um historial de azares, desde lesões a doenças e coisas do género, em que normalmente basicamente eram os que estavam disponíveis e não havia sequer capacidade de seleção, olha, é melhor aquele ou outro para determinada corrida. Mas foi uma seleção natural, David, porque acabaste por ganhar e, portanto, cumpriste os objetivos na mesma. Sim, nesse ano correu bem, posso dizer que foi um resultado que nos deu bastante trabalho e que me tinha orgulho porque na altura conseguimos, foi mesmo até à última corrida e conseguimos ir depois no final. Muito bom. Tu no ciclismo de vida real tens alguma inspiração? Ou no ciclismo indoor? Não sei se também tens alguma referência. Não posso dizer que tenha uma referência no ciclismo real. Tenho o meu irmão que foi a minha influência desde criança, porque o meu irmão também é ciclista e começou no BTT e também me influenciou a começar no BTT. Isto na altura já quando tinha... Comecei a ir com ele ver as provas, tipo já quando tinha 10 anos, quando era bastante mais novo. E depois só quando cheguei ao final da universidade, quando tinha 22, 23, é que eu comecei a fazer competição. Comecei também pelo BTT, mas era um zero à esquerda no BTT. Na parte principalmente de descer e técnica. Mais técnica, não é? E então passei para a estrada porque era aquilo que eu gostava mesmo. E depois ia conseguir mais algum sucesso. Muito bem. Olha, aqui para fecharmos, tenho aqui uma questãozinha para ti que era... Ia-te desafiar a deixar uma mensagem e pegando num tópico que falamos, uma mensagem a quem nos vê, obviamente, mas principalmente àqueles atletas que fazem mais outdoor e sempre foram muito céticos de experimentar o indoor. E uma vez que até tu disseste, há aqui um espaço potencial para crescermos no ciclismo indoor, que mensagem tens para essas pessoas que nunca experienciaram
o jogo e todas estas dinâmicas de um simulador como o Zui? A mensagem que eu tenho é que cá está, acho que devem experimentar, porque acho que muitas pessoas que nunca experimentaram acho que vão ficar muito bem impressionadas ou viciadas, entre aspas, porque se tiver um bom espaço é espetacular no inverno, é um game changer. E depois a outra grande mensagem ou conselho que vou dar é arranja uma boa ventoinha, ou duas ou três. É o grande. Há muitas pessoas que experimentam, não, a sério, há muitas pessoas que experimentam e não usam ventoinha e acham horrível porque estão ali a É suar. terrível. E usar ventoinha ou não usar é completamente diferente. Diferente. Não, isso por acaso é aquela. Parece uma piada, entre aspas, mas realmente quem não sabe e não testa, bem, é completamente diferente. Eu posso dizer que eu pessoalmente eu uso uma e no verão uso duas, e mesmo assim, sempre que passo uma hora de treino, principalmente em corrida, debaixo de mim fica um lago massivo. Portanto, se eu não tivesse ventoinhas, ao fim de 5 minutos estava completamente impraticável. Mais Acho que estava a fazer natação em vez de ciclismo. Normalmente então, eu costumo dizer que é um sinal que quando tens alguma gota de suor debaixo de ti, precisas de mais ventoinhas ou de ventoinhas mais potentes. Certo. Não, Então, não, deve olha, fica a ficar, dica para mim, não é? não deve ficar suor no chão. Não, não é suposto, não é? Portanto, fica a dica para mim. Fica a dica. Por acaso, e realmente esse é um ponto válido, porque uma pessoa quando vai à rua, mesmo que esteja em esforço máximo, acaba por não ter estes níveis de suor. O corpo não eleva uma temperatura corporal que larga tanto suor. E, portanto, fica então a dica de alguém que realmente é experiente e sabe o que está a dizer. David, olha, muito obrigado por estás aqui, muito obrigado por teres partilhado informação tão única e tão relevante para a comunidade. Foi um prazer e é isto. Para quem nos acompanha, foi mais um episódio. Muito obrigado. Continuem a seguir-nos. Se estiverem no Zwift, tentem ver onde é que anda o David. Apesar de ele não ter muitos objetivos e apesar dele agora estar em top 5, nós acreditamos vê-lo a subir com o aumento da competição que vai aparecer agora às ZRL e, portanto, os números vão voltar a aparecer. E de resto, continuem-nos a acompanhar. Muito obrigado, foi mais um episódio e até breve. Obrigado.